Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Muito bem. Nós vamos então agora dar mais um passo. Num primeiro momento, nós vimos sobre um chamado que nós possuímos, que é esse chamado à vida de santidade. E nesse momento, nós vamos ver que para de fato trilharmos este caminho, é necessário uma atitude da nossa parte. Não basta somente nós descobrirmos que temos um chamado, nós precisamos dar uma resposta coerente a esse chamado que Deus nos faz. E essa resposta, num primeiro momento, o primeiro passo que nós precisamos dar, essa iniciativa, que ninguém pode fazer por nós, Deus não pode fazer por nós, os nossos irmãos de caminhada não podem fazer por nós, é justamente a renúncia ao pecado. Este rompimento que passa por um caminho de liberdade pessoal, que passa por um caminho do nosso livre-arbítrio. Deus respeita a decisão que nós tomamos. Somos verdadeiramente livres se renunciamos ao mal e aderimos a Deus. Agora, se usamos o nosso livre-arbítrio para escolhermos coisas que estão em contra Deus, nós não somos livres. Nós estamos usando o nosso livre-arbítrio para optar pela libertinagem. E a libertinagem nos afasta do caminho de Deus. Precisamos então, diante de Deus, fazermos um profundo exame de consciência. Vasculharmos a nossa vida. Termos a coragem de sermos sinceros conosco mesmo. Pode ver, nós somos rápidos em ajudarmos os outros a verem os erros deles. Mas na hora de nós enxergarmos o nosso, a gente dá um jeito de disfarçar. Não é? A gente empurra a sujeira para debaixo do tapete. Nós acabamos muitas vezes fazendo de conta que a vida que nós estamos levando está de acordo. Ontem eu vi uma notícia que eu fiquei estarrecido. Não é? Veja como uma coisa não combina com a outra. Não é? Uma religiosa, no país da Colômbia, ela abandonou o convento, e agora ela é atriz de filme pornô. E quando eu li a entrevista dela, ela diz assim: mas a minha consciência está em paz, porque eu vou na missa todo domingo, e eu rezo todo dia. Quer dizer, ela largou a vida religiosa para virar atriz de filme pornográfico. E ela disse: minha consciência está em paz, porque eu vou na missa todo domingo e todo dia eu faço a minha oração. É gritante a discrepância que existe nessa entrevista. Porque veja, nós também corremos o risco, não de chegar nesse extremo, Deus nos livre, não é? Mas, de dizermos que vamos à missa, cumprimos preceitos, não é? Eu vou à missa todo domingo, eu faço a minha oração todo domingo, como se fosse picar o cartão na empresa. Então eu marco a minha presença, não é? Eu cumpro a minha obrigação. Então a minha consciência está em paz. Não é bem assim. Nós precisamos, para romper verdadeiramente com o pecado, fazermos um profundo exame de consciência. E esse exame de consciência, ele passa por um processo aonde nós precisamos pedir ao Espírito Santo que ilumine a nossa mente e nos encha de ousadia, de coragem, para sermos sinceros conosco mesmo. Ter coragem de enxergar o próprio erro. Se você não enxerga o seu próprio erro, se eu não enxergo o meu próprio erro, não existe um processo de conversão que seja sincero.
não vai exigir de fato uma pontuação na minha vida daquilo que eu preciso mudar, daquilo que eu preciso lutar. E eu vou continuar fazendo o quê? Disfarçando o meu erro. Eu vou continuar fazendo o quê? Empurrando a sujeira para debaixo do tapete e deixando a minha consciência em paz, entre aspas, picando o cartão na empresa. Isso é, indo todo domingo na missa e fazendo a minha Ave Maria e meu Pai Nosso todo dia. Romper com o pecado exige algo a mais da nossa parte. Exige uma atitude de rompimento com aquilo que é a vida velha. Exige uma atitude de romper relações com aquilo que o mundo me propõe. São Tiago é muito claro quando diz que nós não podemos beber ao mesmo tempo do cálice de Cristo e do cálice dos demônios. Ou nós bebemos de um, ou nós bebemos de outro. Jesus diz no Evangelho, não é possível servir a dois senhores, porque nós vamos amar mais um e desprezar o outro. Então não é possível nós estarmos na igreja com o pé em dois barcos. Podemos até ir na igreja, mas veja, no primeiro momento, na primeira pregação que nós tivemos, o documento da igreja Lumen Gentium dizia, a igreja é santa, a igreja é indefectível. E se a igreja é santa, se a igreja é indefectível, nós precisamos trilhar este caminho para participarmos da santidade da igreja. Porque se nós não participarmos da santidade da igreja, nós até podemos estar na igreja de corpo presente. Alguém aqui já participou de missa de corpo presente? O caixão está lá, o corpo está sendo velado. Alguém aqui já participou? É a pessoa que está ali? Não, é o corpo que está ali. A alma está diante de Deus, e ali está o corpo da pessoa, o cadáver. A pessoa não está ali mais inteira, ali está o quê? O cadáver. E a alma e o espírito estão diante de Deus, estão ali diante do Senhor, ou não, não é? Porque nós sabemos que após a morte, não existe só o céu, que é outra coisa que a gente não gosta muito de falar. Não é? Nós muitas vezes nos pegamos a um discurso manco da misericórdia de Deus e do amor de Deus, e achamos que no final das contas, seja bom ou seja ruim, porque Deus é bom e Deus é amor, todo mundo vai ser salvo. E as coisas não são assim. Não é isso que a igreja nos ensina. Existem alguns discursos aí, na boca de alguns, dizendo isso. Mas se nós olharmos a doutrina da igreja, pega lá o catecismo da igreja, estuda aquilo que a escatologia da igreja nos ensina, depois da morte existem 3 possibilidades. A possibilidade do céu, a possibilidade do purgatório e a possibilidade do inferno. E nós estamos sujeitos a ir para um dos 3 lugares. Indo na igreja ou não. E quanto a isso, logo nós vamos entender um pouco mais. Corremos o risco de sermos condenados, mesmo indo para a igreja, se nós não rompermos com o pecado na nossa vida. Mas Deus não é amor, está escrito na Bíblia que Deus é amor, isso. Mas depois desse Deus é amor, não está lá entre parênteses, ele também é bobo. Ele é amor, mas ele não é bobo. De Deus não se zomba, com a misericórdia de Deus não se brinca. Se de fato eu quero viver uma vida de santidade, e à medida que eu vou adquirindo a consciência daquilo que é ser igreja, que não é simplesmente estar na igreja, mas é desejar e trilhar um caminho para participar da santidade desta mesma igreja, que é a esposa imaculada do Cordeiro, que não basta eu passar pela porta da igreja para dizer que estou na igreja, é necessário viver a vida que a igreja me propõe, a vida que a palavra de Deus me propõe, e que não pode ser uma vida de muletas, uma vida de desculpas de quem não quer mudar de vida. Precisamos realmente romper com o mal. E como eu dizia no primeiro momento hoje, nós estamos vivendo uma crise. Uma crise não da igreja, mas dos cristãos, porque a igreja continua santa. A igreja continua imaculada, a igreja continua e vai continuar até o fim, sendo a esposa imaculada do Cordeiro.
O que acontece é que são cristãos, batizados, que não querem viver de acordo com aquilo que a igreja propõe. E esvaziam, num discurso falacioso, a vida de santidade. Aquilo que a Sagrada Escritura nos diz, aquilo que a tradição da igreja nos ensina. Veja, eu estou na igreja, à medida que eu estou percorrendo um caminho autêntico de santidade. Existe uma linha divisória aqui. Se eu estou numa vida de pecado, eu saio fora da igreja. Quando eu estou numa vida de desgraça, desculpe o termo da palavra, mas se eu estou vivendo uma vida no pecado grave, se eu estou numa vida de roubo, se eu estou numa vida de luxúria, de preguiça, de adultério, se eu estou numa vida de pornografia, se eu estou numa vida de gula, se eu não quero viver aquilo que a igreja me propõe, se eu acho que a palavra de Deus é dura demais, como aqueles que quando Jesus fez o discurso do pão da vida, falaram assim, essa palavra é dura demais, vamos embora. E Jesus não falou, não vai embora não, Jesus falou, pode ir. Mas Jesus falou, pode ir, olhou até para os apóstolos que estavam do lado dele, e disse, vocês querem ir embora também? Pode ir. Jesus não muda o seu discurso. Esses dias, um grande cardeal da igreja, cardeal Robert Sará, que é prefeito do dicastério para a liturgia, para os sacramentos da igreja, ele dizia numa entrevista, não se deve diluir a moralidade da igreja, a doutrina moral da igreja, porque diluir a doutrina moral da igreja não vai atrair ninguém para ela. Quer dizer, não tem como, a partir de agora, trazer um discurso relaxado, um discurso mais light, com relação à vida de santidade. Porque se eu vivo uma vida afastada da graça, se eu vivo uma vida distante, eu não estou na igreja, mas eu vou estar fora da igreja. Um grande exemplo que nós temos é uma doutora da igreja, muito conhecida nossa, Santa Teresa de Jesus, Santa Teresa d'Ávila, que após viver tudo aquilo que ela viveu, quantos sofrimentos, quanta luta que essa mulher teve, quantas situações de perseguição, dentro e fora da igreja ela teve que enfrentar. E no final da vida dela, depois de toda a sua luta, já com uma santidade madura, uma vida de santidade completamente maturada, uma santa das últimas moradas, da 7ª morada, ela olha e fala, enfim, filha da igreja. Enfim, morro como filha da igreja. E mesmo assim, consciente da fraqueza humana, ela olha para as irmãs que estão ao redor dela naquele leito de morte e diz, não imitem esta pobre mulher, procurem um modelo melhor para vocês imitarem. Então veja a consciência de uma grande santa da igreja. E hoje, já que nós estamos celebrando a vida de todos os santos, a liturgia dessa multidão celestial, precisamos nos valer desses exemplos, desses grandes homens e mulheres que nos precederam no céu. Peguemos São Francisco de Assis, que é tão conhecido nosso. Quantas pessoas no mundo inteiro são devotos de São Francisco de Assis? Mas daí eu pergunto, quantos daqueles que no mundo inteiro são devotos de São Francisco de Assis, e teriam a coragem de arrancar a roupa como ele arrancou, e pular numa roseira para lutar contra a tentação? As pessoas gostam de esvaziar São Francisco, e falar, ele é protetor dos animais, e coloca lá uma pombinha, um lobo, um cachorrinho do lado dele, e vamos rezar, porque ele é o patrono da ecologia. Antes de todos esses enfeites que penduraram nele, ele foi um homem que venceu o pecado, ele foi um homem que venceu o demônio, ele foi um homem que rompeu com as propostas deste mundo, ele foi um homem que rasgou a sua vida, e que decidiu que a vida dele não estava mais de acordo com aquilo que o mundo queria, e ele se dá inteiramente para Deus. A ponto de,
quando o pai dele quer exigir a volta dele para casa, achando que ele estava ficando louco, e cobrou a roupa que ele estava vestindo. Ele tira a própria roupa numa praça, diante do bispo e diante de todo aquele povo que estava em volta, e fala, se é por causa dela, pois não. Ele tira a roupa e fica nu, e fala, eu só tenho um pai a partir de agora, o Pai nosso que estás nos céus. Ou como Santa Teresinha do Menino Jesus, tão conhecida também e amada na igreja, no mundo inteiro. Mas quantos daqueles que amam Santa Teresinha, quantos daqueles que se dizem devotos de Santa Teresinha, vão ter a coragem de amar como aquela mulher amou? Vão ter a coragem de sorrir como aquela mulher sorriu? De enfrentar os obstáculos, de serem verdadeiros modelos de caridade, de amor, de fraternidade? Quantas vezes somos assaltados pela irritação? Impulsivos que somos, temperamento difícil, o meu pelo menos não sei qual é o seu temperamento, o meu é duro, viu? O meu temperamento, às vezes, eu tenho que pedir para o Espírito Santo, põe cabresto, porque o cavalo aqui é bravo, não é? Põe cabresto e puxa, porque o cavalo aqui precisa de umas pauladas, às vezes, para amansar, não é? E Santa Teresinha não, era aquele modelo de mansidão de Jesus, de amor de Deus, que sabia enfrentar os desafios, as afrontas de uma vida comunitária, porque não pense que lá no Carmelo de Lisieux, Santa Teresinha era amada por todos, também foi perseguida, também foi provocada, mas ela sorria, e nas pequenas coisas, nos pequenos gestos, ela se santificou, chegando ao ponto, meus irmãos e minhas irmãs, de cuidar de uma irmã que estava doente, e de sentir nojo desta irmã, por causa do cheiro que saía desta irmã. E um dia, esta irmã vomitou na frente de Santa Teresinha. E ela se deparando com toda aquela realidade do nojo que ela sentia, ela olha para aquela situação e diz, eu nunca mais vou sentir nojo desta irmã. Agachando-se sobre aquele vômito, ela toca e coloca o dedo na sua boca. Amamos Santa Teresinha, mas teríamos a coragem de romper com o pecado como essa mulher rompeu? Teríamos a coragem de rasgar o nosso coração para sermos todos de Deus, repletos do Espírito Santo, como essa mulher foi repleta do Espírito Santo? Às vezes, nós achamos que ser cheio do Espírito Santo é sair virando cambalhota por aí. Que ser cheio do Espírito Santo é começar a rezar e pular, bater a cabeça na parede. Queridos irmãos e irmãs, ser cheios do Espírito Santo é ter a atitude dos santos. É abrir o coração para abraçar o Cristo. É romper com o pecado, como esses homens e mulheres romperam com o pecado. E isso precisa ser feito de maneira definitiva. Nossa vida espiritual, nossa vida de conversão, ela não pode ser como um exame do coração de eletro. Já viu um gráfico de eletro? Né? Com certeza aqui vários já fizeram, eu já fiz. Você olha lá o gráfico de um eletro, é tudo assim, né? A nossa vida espiritual parece que está assim. Hoje eu estou lá embaixo, amanhã eu estou lá em cima. Eu estou lá embaixo, eu estou lá em cima. Eu estou lá embaixo, eu estou lá em cima. Eu peco, eu me confesso. Eu peco, eu me confesso. E parece que nós vamos nos acostumando a isso. Nós vamos nos adequando a isso. Como que nos acostumando com as nossas próprias fraquezas e até mesmo mal usando o sacramento da confissão. Brincando com a misericórdia de Deus. Eu vou pecar mesmo, porque depois eu me confesso. Eu vou pecar porque amanhã eu já ia me confessar mesmo, já que a lista está grande, eu ponho mais um lá. Faz parte já da mercadoria, não é? Eu já levo mais um pecado, eu já ia levar 10, eu levo 11. Eu já ia levar 20, eu levo 21. Eu ia levar 30, eu levo 35. Então veja, querido irmão, querida irmã, se você está buscando essa vida de santidade, e se você deseja verdadeiramente dar o seu coração para Deus,
abraçar esta vida em Cristo, vida essa de bem-aventurança, de felicidade, talvez não aqui neste mundo, porque o reino dele não é daqui. Aliás, é outro conceito errado que nós temos quando nós falamos de reino de Deus, e talvez por isso surja na nossa mente uma mentalidade de teologia da prosperidade, muitas vezes, achando que toda recompensa por seguirmos a Cristo vai ser dada aqui. O reino de Deus não é uma realidade sociológica. O reino de Deus é o próprio Deus. O reino de Deus é Ele mesmo, segundo os padres da igreja, segundo a patrística, segundo os santos padres capadócios, que desenvolvem isso de maneira brilhante. O reino de Cristo é o próprio Cristo. E eles estendem a pessoa do Espírito Santo, é também a pessoa do Espírito que nos é dado sem medida. Então, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, falar que nós temos que construir o reino de Deus, não é outra coisa, a não ser rompermos com o pecado e abrirmos o nosso coração para o Cristo reinar. Abrimos o nosso coração para o Espírito Santo dirigir os nossos atos, como nós cantamos aquela canção tão conhecida, vem controlar todo o meu ser, o meu pensar, o meu falar. Isto é o reino de Deus. E daí sim, um outro reino de justiça e paz poderá ser construído. Mas o reino de Deus, ele está além do reino dos homens. O reino de Deus, ele transcende este mundo, ele começa na nossa alma e se completa na eternidade. Ele começa no nosso coração, na nossa mente, quando nós desejamos ter a mesma mente, os mesmos sentimentos, os mesmos pensamentos de Cristo, e ele vai se completar, ser implantado definitivamente, quando, com a consciência tranquila, na paz de Deus, eu fechar os olhos para este mundo, e abrir os olhos para o reino, aonde não haverá mais dor, aonde não haverá mais sofrimento, aonde não haverá luto, aonde não haverá mais feridas para serem curadas, aonde não haverá mais na minha vida situações que eu precise de libertação. Por quê? Porque eu já serei inteiramente do Senhor. Que graça, não é? Que graça esse reino que nos espera. Mas veja, ele começa com o meu sim agora. Ele começa com uma decisão que eu tomo hoje. E que decisão é essa? De olhar para Jesus e de dizer: Senhor Jesus, em teu nome eu renuncio ao pecado. Em teu nome, Jesus, eu renuncio a Satanás. Eu renuncio a todas as obras das trevas. Eu renuncio ao espírito deste mundo que está tão deformado pelo pecado dos homens, para aderir, para abraçar definitivamente o teu reino. Este reino que quer, em primeiro lugar, ser implantado no meu coração, no seio da minha família. Quantas pessoas dizem assim: a minha vida não vai para frente, a minha família não vai para frente, nada vai para frente. E aí nós podemos perguntar, e geralmente quando se dá o atendimento das pessoas, é uma pergunta que a gente precisa fazer: você está disposto a renunciar ao pecado? Você está disposto a renunciar à sua vida velha? Ou você vai ser como aquele que pinta e borda, que vive da maneira que quer, e acha porque vai na missa de domingo, e que faz às vezes uma oração bem merreca durante a semana, tudo já está resolvido, tudo está garantido, e o reino do céu já está escancarado, com fanfarra e tudo, esperando você chegar para fazer festa. Não é assim que funciona. Deus não quer que nenhum de nós se perca, mas Ele não pode obrigar ninguém a entrar. Deus não quer que nenhum de nós se afaste da sua graça, se afaste do seu amor, se afaste da sua misericórdia, mas Deus não pode obrigar ninguém a aceitar a sua misericórdia, a aceitar a sua graça. Deus não pega ninguém pelo pescoço e diz: seja santo. Deus não força ninguém a engolir a sua vontade goela abaixo. Nós precisamos, num ato livre nosso, como a Virgem Maria, diante do anúncio do anjo Gabriel, que disse: eis aqui a serva do Senhor. A atitude do santo é essa:
eis aqui o teu servo, eis aqui a tua serva, que se cumpra em mim a tua palavra. Isto é, eu rompo com o pecado. É detestar o pecado, não é detestar o pecador, é detestar o pecado. É olhar para aquilo que não condiz mais, e parar de frequentar lugares que não se deve frequentar, de ter atitudes que se tinha, de ver coisas que se via na internet, em celular. Tem pessoas que dizem assim, eu não tenho tempo para rezar, mas está o tempo inteiro com o celular na mão. Eu não tenho tempo para ler a Bíblia, mas está o tempo inteiro lá mandando mensagem para os outros. Eu não consigo entender o que a palavra de Deus diz, mas consegue entender muito bem da fofoca da vida dos outros. Ora, se eu quero romper com o pecado, eu preciso romper com os costumes que me afastam de Deus. E o que te afasta de Deus? Pergunte-se, o que te afasta de Deus? O que tem te colocado na distância do Senhor? Você que nos acompanha em casa, pergunte ao Senhor, o que tem me afastado de Deus? Que tipo de programação eu tenho assistido? Que tipo de coisa eu tenho procurado deixar entrar pelos meus olhos? Quais são as imagens que eu deixo ficar gravada na minha mente? Quais são as palavras que saem da minha boca? São palavras de bênção ou de maldição? Que tipo de conversa eu me dou? Eu fico ouvindo falar mal da vida dos outros? Eu preciso me perguntar e romper com todas as realidades que me afastam do Senhor. É condição. Como eu disse, Deus não obriga, eu preciso querer. Mas também sozinho eu não consigo querer, porque o ser humano é fraco. E se sozinho eu não consigo, eu preciso do auxílio de quem? Do Espírito Santo de Deus. Eu preciso fazer alguns exercícios, que são coisas que hoje também pouco se falam. Por exemplo, um jejum, penitência. Ah, mas fazer jejum não é coisa do passado? É, para gente relaxada. Para gente que já perdeu metade da fé pelo caminho. É necessário fazer penitência. A igreja sempre ensinou, a igreja nunca afrouxou a sua doutrina sobre a penitência, sobre o jejum que nós precisamos fazer. Quantas vezes conversando com as pessoas, dirigindo as pessoas, eu dizia, tira uma coisa que você gosta. Primeiro eu fazia pegadinha, né? Fala para mim uma coisa que você gosta muito de comer. A pessoa rápido vinha com a resposta, tal coisa, 1 mês sem. Daí a pessoa assustava. Nossa, mas está pedindo para ficar 1 mês sem café? É 1 mês sem café. E você vai pedir nesse 1 mês sem café, que esse jejum se transforme em oração. Você vai pedir que esse jejum te adestre, não é? Que esse jejum te discipline, que esse jejum coloque rédeas em você, para que você aprenda a ter aquilo na sua frente, mas não tocar aquilo que está na tua frente. Ofereça a Deus como reparação pelos pecados que você já cometeu, né? Por as coisas erradas que você já fez. Ah, mas eu ouvi falar que jejum não se faz mais. Se faz sim. Quando se quer ser santo, se faz jejum. Quando se quer ser santo, se faz pequenos sacrifícios. Se faz alguns tipos de abstinência, né? Se tira uma refeição. Lá na comunidade, por exemplo, nós temos o jejum comunitário, todas as quartas e sextas-feiras. Além de nós não comemos carne, de quarta e sexta, né? De quarta-feira as pessoas são livres para tirar uma refeição, e de sexta-feira ninguém almoça. Não é por quê? Porque nós precisamos ser santos. Nós precisamos. E às vezes as pessoas falam, mas vocês fazem jejum? A gente faz, nossa, mas não se ouve mais falar nisso. Pois é. É por isso que nós dizíamos no primeiro momento, que a questão da santidade é uma coisa que está em extinção. Agora você vai decidir se na sua vida espiritual, afinal de contas, você é ou não é católico? Sim ou não? Sim. É ou não é? Não estou ouvindo. Sim ou não? Sim. Se você é católico, meu irmão, viva uma espiritualidade católica. E não uma espiritualidade meia boca. Né? E a Igreja Católica, ela pontua as coisas.
Talvez você fale assim, mas eu nunca ouvi falar sobre isso. Pois é, ainda bem que existe ainda bons livros, e existe um vasto material à nossa disposição, gratuitamente na internet, que a gente pode estudar muito bem sobre isso. É só a gente parar de ficar mandando mensagem para os outros, ou de ficar vendo coisas que não tem nada a ver com a nossa vida, e direcionar o nosso tempo para as coisas de Deus. Quando as pessoas falam assim para mim, eu não tenho tempo de rezar, eu digo, tempo é questão de prioridade. Se você não tem tempo de rezar, é porque a oração para você não tem importância. Porque aquilo que é importante a gente coloca em primeiro lugar. Ah, mas eu tenho a minha casa para limpar. Casa suja, e às vezes nem suja está, é mania de limpeza. Não é? E a gente quer colocar em primeiro lugar, ao invés de parar, para dobrar um pouco os joelhos e entrarmos em intimidade com Deus. Nós vamos falar mais isso no terceiro momento. Então veja, tudo isso faz parte de um contexto que nos leva a renunciar o pecado. Sozinho a gente consegue? Não. Por quê? Porque somos fracos. E essa é uma consciência também que a gente precisa ter. Você é fraco, eu sou fraco. Se você é fraco e eu sou fraco, nós precisamos de força. E essa força quem nos dá é o Espírito. Nos dá através da oração pessoal, nos dá através dos sacramentos da igreja. Nos dá através da nossa renúncia, nos dá através da nossa predisposição, do nosso desejo de querer ser santo. Porque às vezes a gente quer, mas a gente não deseja. É necessário querer e desejar. Não é? A nossa vida de santidade, a nossa renúncia do pecado, ela não pode ser que nem aquele famoso regime da segunda-feira. Já ouviram falar, né? Do regime da segunda-feira. Fulano, você está de regime? Eu começo segunda. Só que a pessoa nunca fala de que mês e de que ano. Não é? Você não vai fazer regime? Eu vou. Segunda-feira eu começo. Né? Quantas vezes já saiu isso da nossa boca? Ou nós ouvimos os outros falarem. E às vezes também nós tardamos o nosso processo. Hoje, sendo o dia de todos os santos, relembro de mais um, Santo Expedito, que é tão querido do povo. Aonde as pessoas o têm como o santo das causas impossíveis, urgentes. Né? O que aconteceu com Santo Expedito? Ele era um soldado romano, não sei se vocês já observaram, mas na imagem de Santo Expedito, em uma mão, ele segura uma cruz. E nessa cruz está escrito uma palavra, Odie, que significa hoje. E nos pés de Santo Expedito, tem um corvo. E nesse corvo, tem uma espécie de papel, um bilhete, escrito Cras, que significa amanhã. Quando Santo Expedito estava conhecendo o cristianismo, no dia que ele decidiu a conversão dele, eu vou renunciar ao mal, eu vou romper com o pecado, apareceu aquele corvo do lado dele, que era o próprio demônio, gritando, Cras, Cras, significa amanhã, amanhã. E Santo Expedito pegou uma cruz, levantou e falou, amanhã não, hoje. E esmagou o corvo com os seus pés. Queridos irmãos e irmãs, a nossa decisão não é para amanhã, não é para segunda-feira, é para hoje, é agora. Você acha que você vai estar vivo amanhã? Você pode garantir a sua vida amanhã? Você tem certeza que você vai ter mais um dia, que vai passar essa madrugada, e você tem o poder de garantir a sua sobrevivência até amanhã? Qualquer coisa pode acontecer e interromper a nossa história, a nossa existência humana. Por isso nós não podemos deixar para amanhã. É hoje, é agora, a renúncia do mal, a renúncia do pecado. Vai se colocando em pé. Nós vamos rezar agora.
Você que nos acompanha em casa, se una a nós agora em oração. Vamos juntos. Você que se encontra aqui, você que está em casa, vamos juntos agora, unidos num só Espírito, no Espírito de Deus, como igreja de Cristo, renunciar ao pecado, romper com essas trevas, da qual o mundo está impregnado, e aderirmos à palavra de Deus, à vontade de Deus, para a nossa vida. Feche os seus olhos. Você que trouxe a Sagrada Escritura, coloque-a sobre o seu peito. Se você não trouxe, coloque a mão sobre o teu coração. E você vai repetir comigo agora a sua oração. Você que está em casa agora, se tiver oportunidade, repita conosco. Senhor Jesus, eu creio e confesso que Tu és o Senhor da minha vida, o Senhor da minha história. E é em Teu nome, Jesus, que agora eu renuncio ao pecado. Em Teu nome, Jesus, eu renuncio ao demônio e todas as suas seduções. Em Teu nome, Jesus, eu renuncio a todo vício, tudo aquilo que se impregnou na minha vida e criou raízes, dominando a minha história, gerando feridas, gerando inconsistência na minha conversão. Eu assumo nesta manhã, Jesus, que eu pertenço a Ti, e declaro, Jesus, que de hoje em diante, com toda a liberdade que o Senhor me deu, que quero buscar a Tua vontade, com todo o meu coração, com toda a minha alma, com toda a minha força, com todo o meu entendimento. Eis-me aqui, Jesus. Eu não quero mais viver uma vida velha, mas quero romper definitivamente com o espírito deste mundo, com os pecados, tanto graves como os veniais. Não quero me deixar escravizar por mais nada. Quero ser livre em Ti, todo Teu, inteiramente Teu. Quero ser de Tua posse, Senhor, para que Tu imperes na minha vida e eu possa corresponder a esse chamado, a vida de santidade. Amém. Cantemos, nos colocando na intimidade com o Senhor. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim Teu coração, porque tudo que há dentro de mim, Obrigado, irmão Alexandre, precisa ser mudado pela pregação da palavra de Deus. Porque tudo que há dentro do meu coração Rompendo com o pecado, precisa mais de Ti. definitivamente, para sempre.